Filhos da quarentena, o trotar do cavalo baio, Abílio Volney Aires Neto. Nos últimos 90 anos, o mundo já teria acabado pelo menos 15 vezes para os intérpretes dos textos do Apocalipse, quando sempre chamam à colação as centúrias de Michel de Nostradamus. Todavia, o mundo já mostrou que não vai acabar assim. Na visão profética, após contemplar toda a estrutura da organização celestial do Criador, João Evangelista vê em sua mão direita um rolo com 7 selos, e em seguida Jesus Cristo, descrito como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tira o mesmo rolo da mão direita daqueles que está assentado sobre o trono. Só então os cavaleiros começam sua cavalgada após a sequência de abertura dos selos. A linguagem mística do livro da Revelação representa apenas períodos cíclicos, nessa ainda gestante história da humanidade, fadada ao natural processo evolutivo no escalão planetário em que nos encontramos por aqui. Ontem, os cavalos vermelhos da guerra pisavam os asfaltos da Era Nova, galopados por ginetes soberbos, ameaçando a terceira conflagração mundial, após a qual não restaria sobrevivente, pois só os armazéns do Pentágono e da antiga União Soviética possuem artefatos atômicos suficientes para destruir o planeta, fragmentando-o em 1000 pedaços como meteoros. Rubros foguetes intercontinentais deflagrariam ao toque de um botão lá da Coreia do Norte, o que mais seriam respondidos se houvesse vida depois deles, por iguais naves, agora americanas e não tripuladas, mas tendo a bordo ogivas de nêutrons e bombas de hidrogênio. E enquanto João Evangelista abria as vistas na perspectiva do mar Egeu, veio-lhe à comporta dos olhos a cavalgadura do cavalo baio, amarelo, esverdeado como a cor do cadáver que se decompõe. O seu ginete portava um tridente, um alfange ou uma gadanha, simbolizando da doença e da morte. Em construção literária, poderíamos imaginar o potro vermelho na parelha com o corcel amarelo para chegar primeiro na cancha, vencendo por enquanto a corrida da estultícia humana. Justo aí, empacou-se o cavalo da guerra ante o adiantar do cavalo baio, que nos trouxe a pandemia na abertura do seu selo neste portal de milênio. Os generais microscópicos, invisíveis, mostraram aos pigmeus humanos que a soberba, a hegemonia, dura um instante para ter os seus exércitos tripudiados em 15 dias aqui, em 2 meses ali, em mais outro tanto quanto há pouco, segundo as estatísticas mundiais da pandemia que assola a humanidade. Entenderam que a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, como escreveu Emmanuel. Recordamos que a força jacente da natureza também agiu no epílogo da Segunda Guerra Mundial, quando as condições climáticas da região da Rússia derrubaram um dos flancos dos exércitos de Hitler com o frio da estação. O general Geada galopou esmagando o fronte do ditador nazista, vencidos pela invernia. Diluía outro profeta na Torá. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Daniel 7:9. Branco como o mar Pacífico de Amsterdã, mas o não seria. Há 20 séculos, então, desterrado pelo imperador Domiciano, João ressurge da intimidade da caverna rochosa e vê agora um cavalo negro, conduzido por um ginete, portando uma balança, ataviado com símbolos que traduziam a fome, as crises econômicas que ciclicamente vêm e voltam como consequência da guerra, dos rumores de guerra, da doença e da morte pela peste,
que também passará ao rompão das ferraduras nos asfaltos das metrópoles de todos os países da terra. Para trás, deixará penúria, fome, trocas injustas, escassez de alimentos, escuridão e planícies de plantações desertas, que aqui no Brasil se estampa nos cordões periféricos, onde quase 80% da população é pobre, e com a crise grande parte desce para a arquibancada da miséria. Por fim, voltaríamos ao recomeço do ciclo civilizatório do mundo. Para o efeito, depois de tudo, surgiria no signo do horizonte do vidente um impávido cavalo branco por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridão, galopado por um tribuno, falador, algo messiânico, inteligente, falso profeta que enganará muitos ao bafejo de palavrórios, debaixo de falsa inocência, guerreiro de paz disfarçada, portando um arco, uma coroa e uma máscara contra o coronavírus, a cortejar grupos com laivos de religiosidade. Assim caminha a humanidade na roda dos acontecimentos, cuja curva da mola se repete na história, embora numa volta superior, anel acima e melhorado na própria dialética do seu criador, do ser criador, do sistema gravitacional do universo, até que não necessitemos mais de cavalgaduras depurativas e pedagógicas. Uma das grandes finalidades das profecias de todos os tempos e de todos os credos é premunir para que os próprios acontecimentos sejam recebidos de modo a não nos pegar de surpresa. Vale dizer, a ponto de nos permitir tomar atitudes para evitar os males vaticinados. Esse báculo, encenado pelo regente da Orquestra Universal, dentro no qual nos encontramos levitando com o sistema solar, nos convida às profilaxias em lugar das fatalidades. Numa palavra, a profecia sempre vem como antevidência para tomarmos atitudes a fim de afastar o próprio mal anunciado. O texto do Apocalipse é simbólico, pois Deus não tem mão de gente, não pode ser antropomórfico, o ser que seria a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que alguns calculam integrado por 100 a 400 bilhões de galáxias, mas ainda relativo, a depender das objetivas dos telescópios de Monte Palomar, do Hubble em órbita, ou, por exemplo, dos observatórios do deserto do Atacama, no Chile. Fato é que os núcleos astronômicos nada fotografam além desse universo possível do astrofísico Sir James Hopper Jeans, circunscrito à miopia ótica dos aparelhos que não captam nada mais que um vértice limitado dessa poeira que dorme no chão do firmamento. Como o diria Castro Alves em um dos versos do seu poema O Século. Há interpretações que associam esses eventos do juízo final com os descritos nas visões do referido profeta Daniel, que se iniciam no final das 70 semanas e cavalgam até a grande tribulação, findando no Armagedon. Mas a região não seria essa última. Todavia, para nós, os cristãos, não há outro remédio que não seja interpretar o Apocalipse como sendo a fragmentação dessa escatologia marcada por períodos, como cíclicos são para a humanidade a doença e a morte, a guerra e a fome, a ilusão e a aparência dos poderosos, que caem a miúde em todos os séculos, desde a casa dos Césares em Roma, passando pela dinastia de Bourbon na França, ou do fio da guilhotina de Robespierre, que igualmente foi por ela decapitado. O mundo não quer acabar para satisfazer pontes teológicas e interpretações ao sabor da freguesia. O motor imóvel de Aristóteles, o Deus desconhecido dos gregos, o autor da vida, tem presciência e juízo da sua ubiquidade, onipresença e no apanágio da onipotência para todos os credos.
E a roda dos cavaleiros reiterados voltam como tempestade que devasta os jardins do mundo para trazer em pós os altos encontros que se seguem às quedas dos cavalos, como Saulo de Tarso, que caiu da montaria na entrada de Damasco, para depois seguir calçando sandálias e carregando o pó da estrada na direção do deserto de Palmira, onde estagiou por 3 anos no estágio de Dan, no oásis de Dan, em companhia do casal de Áquila e Priscila, ali exilados como ele próprio se via. Nos diria o mesmo poeta da liberdade para nós, os escravos do mundo. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte intenso desertos só. O deserto das ruas das cidades, o regime do medo e da impotência, que é a mesma solidão de Cristo contemplando Jerusalém adormecida na noite que antecedeu a sua paixão, sozinho, aguardando por 3 vezes que se fizesse a vontade do Pai, que quase sempre não nos dá o que queremos, mas o que é melhor para nós. O que é providencial para a humanidade, que se desdobra num planeta, cuja constatação civilizatória já mostrou ser de expiação e provas, tal a pedagogia da providência, que nos ambientou no ninho de vida, onde a felicidade só mostra a cara na parcela das alegrias, que carece de vários momentos somados para nos propiciar relâmpagos maravilhosos, que como tal passam e requestam novos momentos, nesse pêndulo que oscila na antinomia dos polos do amor e da dor que foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Precisamos do recolhimento onde estamos em regime de prisão domiciliar nesses tempos de pandemia. Quanto ainda teremos que entender a sabedoria de Confúcio, para quem a compreensão da vida está em que para cada sonho que se não realiza, há um pesadelo que se não concretiza. Quantas quimeras e devaneios tolos a nos torturar, diz o cancioneiro popular. Quantos sentimentos ilhados, mortos e amordaçados que voltam a nos incomodar. Como necessitamos de solitude para cogitar das grandes realidades do infinito, nós que temos o chip de memórias divina e trazemos a lei do Criador tabulada na própria consciência. E por que momento extraordinário passa o planeta, como declama o autor Rolando Boldrin recitando uma carta da além-túmulo. Abílio Volney Aires Neto é juiz de direito, ex-diretor do Fórum de Anápolis, juiz eleitoral, professor universitário e escritor. Foi escrevente, escrivão, técnico judiciário e promotor de justiça, especializado em processo civil pela UFG e pós-graduado em MBA, capacitação em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio. Livros publicados: Direito Constitucional, Princípios e Juizados, Mediação e Arbitragem, Literatura, O Diário de Abílio Volney no Tribunal da História, O Duro e a Intervenção Federal, A Chacina Oficial, Memórias de João R. Leal, Um Homem Além do Seu Tempo e Movimento Comunista, Liga Camponesa, 1962, Inéditos, Cristianismo Espírita e o Grande Alexandre Costa. É membro da ULA, União Literária Napolina, e titular da cadeira número 2 da Academia de Letras de Dianópolis, Tocantins. Bom dia.